Rogério Marinho, a farsa do avô, chora e se fortalece, se oferece para liderar os extremistas. Vamos ler juntos aqui para a gente não perder absolutamente nada, meus queridos. Rogério Marinho chora consolado por seu pai ao falar dos golpistas que ainda estão presos em condições salubres. Esse senhor nunca derramou uma miserável lágrima pelos mais de 8 mil encarcerados nas masmorras. Quer ser a grande referência de extrema-direita e sonha com 2026. Houve uma audiência pública na noite desta quinta-feira, requerida por Eduardo Girão, do Novo, e por Jorge Seife, do PL, para debater a situação dos golpistas que ainda estão presos. Rogério Marinho, líder da oposição, roubou a cena. Sabem o sentimento de vergonha alheia? Eu raramente me senti tão constrangido ao me imaginar na pele de outro. Marinho perdeu as noções do limite, do ridículo e da compostura. A sessão se transformou numa espécie de catarse para demonizar o ministro Roberto Barroso do STF. Em evento da UNE, na quarta, Barroso afirmou: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Era evidente que ele se referia ao golpismo, não àqueles que se identificam com a oposição. Já tratei do assunto no programa O É da Coisa, não me aterei a isso agora. Quando chegou a sua vez de falar, eis que Marinho, santo Deus, começou a chorar. Seu pai presente à sessão, o ex-senador Valério Djalma Cavalcante Marinho, então se levanta para abraçá-lo. Os demais o aplaudem. Comoveu-se ao pensar nos golpistas que estão atrás das grades. Que fofo! Não consta que esse senhor tenha derramado uma única miserável lágrima pelos mais de 800 mil encarcerados do país, 40 sem sentença em trânsito de julgado. Durante a pandemia, quando seu chefe político aderiu à necropolítica, o número passou de 900 mil. Trata-se da terceira maior população carcerária do mundo. E, gente, para a gente continuar analisando aqui junto com o Reinaldo Azevedo, mandem superchats e contribuições. Vamos lá, gente. Boa parte está confinada em masmorras, muito longe das condições salubres em que se encontram os que tentaram pôr fim à democracia, sob o silêncio cúmplice de gente como Rogério Marinho. Momento nauseante. Foi um momento nauseante do parlamento brasileiro, presente à sessão, gente como Flávio Bolsonaro, o 01 e o 00, que é o inspirador da divisa criminosa que essa gente tem para que os pretos e tão pobres e pobres de tão pretos que se amontoam nos presídios, diz o seguinte: direitos humanos para humanos direitos. Ainda me lembro do que disse o Coiso ao saber que num presídio presos estavam decapitando seus adversários internos. Indagou se havia alguma pessoa boa por lá. Marinho pretende ser a face humana civilizada dessa escória, mas, como se verá, é uma tarefa impossível. O capitão está inelegível e assim seguirá por 8 anos, por enquanto. Acho que sua situação vai se agravar. Chegará o dia em que ele próprio integrará o grupo de mais de 800 mil pessoas, com direitos respeitados, é claro. Mas Marinho foi picado pela mosca azul. Está se oferecendo como pré-candidato a líder da extrema-direita, pois, como alternativa em 2026, o discurso que se seguiu às suas lágrimas deixa isso evidente. Candidata-se a pensador e a estrategista da turma. Para quem tinha acabado de perder a fala, movido por forte emoção, tornou-se surpreendentemente eloquente. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande, disse o Marinho. Estamos vivendo um momento muito desafiador que nos cobra atitude, mas também nos cobra inteligência. Nós temos que ter resiliência, planejamento e estratégia. E quem está pronto para oferecer tudo isso? Bidu aceitou quem pensou, Rogério Marinho. Fiel servidor de um fascistoide golpista que passou 4 anos tentando golpear a democracia e optou pela política da morte na parceria com a pandemia, passou então a falar como um militante da resistência numa França ocupada pelos nazistas. Nós precisamos desmistificar o que é colocado em lugar comum, como uma palavra de ordem, uma estratégia deliberada para desumanizar aqueles que pensam diferente. Eu acho que a palavra de ordem é relativização. Mandem superchat, gente. Temos 224 pessoas aqui nos assistindo. Nós estamos relativizando a democracia, a inviolabilidade dos mandatos, a Constituição, os direitos humanos, o ordenamento jurídico, os valores.
Alguém tem memória de um só discurso de Marinho a favor da democracia e do Estado democrático de direito, quando seu antigo líder saía por aí a ameaçar as eleições? Ele prosseguiu: há dois ordenamentos jurídicos no país. Um para os que estão dentro do espectro ideológico e outro para aqueles que foram vencidos na eleição, de todas as maneiras possíveis. Este senhor estaria obrigado, se ele fosse sério, a apontar um só exemplo de pessoa que tenha sido punida ou perseguida por qualquer um dos entes do Estado apenas por fazer oposição. Ocorre que Marinho já deixou claro, mais de uma vez, que suas concepções de liberdade de expressão e imunidade parlamentar abrigam práticas e discursos criminosos. Mas sigamos com ele. Eu acho que, mais do que nunca, é necessário restabelecer a normalidade democrática do nosso país, e isso passa porque cada instituição cumpra o seu papel sem essa hipertrofia ou essa interferência entre as ações dos respectivos poderes. A normalidade passa pelo cumprimento do que está na Constituição, que não autoriza que as pessoas se organizem para dar golpe de Estado. Mas agora vem o pulo do gato golpista, esse orador que parece, assim, vegetariano, um herbívoro mesmo, agora vai mostrar o seu lado carnívoro. Preste atenção ao que se segue. Com a sua falinha mansa, ele vai endossar a tese que é da extrema-direita mais abjeta, segundo a qual os responsáveis pelo golpe são aqueles que seriam golpeados. Leiam só. Eu tenho tentado, dentro da minha condição de parlamentar e da responsabilidade de liderar uma oposição que é multifacetada, transmitir, sobretudo, a essência do pensamento de grande parte da população brasileira, que sente, mais do que nunca, a necessidade de que esses fatos, os atos do 8 de janeiro, sejam elucidados. Por quê? Se aconteceu, foi permitido, e quem permitiu o fez por desídia ou por dolo. É a mesma lógica que culpa a pessoa estuprada pelo estupro. Segundo a tal perspectiva, a vítima sempre será responsável pelo mal que o outro lhe faz. Ora, se tivesse tomado as medidas preventivas e o crime não teria sido consumado, alguma fez por merecer, estava com saia curta, andou no lugar escuro, não seguiu as medidas de segurança. A extrema-direita punitivista e reacionária, da qual Marinho faz parte, se torna assim surpreendentemente permissiva e laxista, mas calma lá, só com bandidos que partilham da mesma ideologia, da mesma visão de mundo, é Marinho que impede um regime jurídico particular. E o líder e livre pensador prosseguiu: hoje falar diferente é nadar contra a maré. Nós estamos terminando esse período agora, vamos ter um recesso de 15 dias, mas não há recesso para quem está preso, para quem está longe das suas famílias. Hoje, meu pai vem me visitar, o nome da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal se chama Djalma Marinho, que é o pai dele, meu avô. E eu me lembro, Magno Malta, que naquela época, nos idos de 68, quando foi decretado o AI-5, onde o arbítrio realmente impediu as pessoas de se manifestassem, onde houve de fato censura em nosso país, foi fruto de uma ação do meu avô, então presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que impediu que um deputado de oposição fosse cassado porque falou no exercício do seu mandato. Não concordar com o que alguém diz é natural, é saudável, é salutar, faz parte do processo democrático da convivência entre os contrários. Marinho é o rascunho de um mal feito de um militante liberal. Ele se refere ao discurso proferido pelo deputado Márcio Moreira Alves no dia 2 de setembro de 68, denunciando a tortura e pregando que as moças boicotassem a festa de formatura de militares. A ditadura exigiu que a Câmara desse licença para que fosse processado. O então presidente da CCJ, Djalma Marinho, avô de Rogério, que pertencia, note-se, ao Arena, o partido da ditadura, não se vergou. O neto deveria lembrar do que disse seu avô, citando o poeta espanhol Calderón de la Barca: ao rei tudo menos a honra. Excelente matéria aí do Reinaldo, olha só. E continuemos com aquele que se candidata a ser a farsa do avô. E o que vemos hoje é boa parte da nossa mídia disse o seguinte: ele não pode falar porque professa uma ideologia que nos choca. E todos nós somos colocados de uma forma caricata como se fôssemos de extrema direita, porque defendemos valores da família, a religião, a liberdade, o livre-arbítrio e a propriedade. Se esses são conceitos que caracterizam o extremismo, que dirá da extrema esquerda, que defende a invasão de propriedades, as políticas identitárias como condições doutrinárias para serem inoculadas no conjunto da sociedade, não um processo de tolerância, mas um processo de imposição das atitudes. Vivemos tempos desafiadores,
mas a nós cabe, eminente presidente, termos a inteligência de que fazemos o enfrentamento de maneira adequada. E você coloca com muita propriedade na sua fala. Nós ainda temos a nossa voz, que necessariamente precisa reverberar, ecoar cada vez mais forte para que pessoas tomem conhecimento do que está acontecendo no nosso país. E que convivência, concordância e resignação ela não vai levar a lugar nenhum. Todos nós podemos fazer a nossa resistência, mostrando os equívocos e apontando o caminho da tolerância, da normalidade, do restabelecimento do Estado de Direito. Marinho se tornou um caricato extremista de direita. Márcio Moreira Alves falava em defesa da democracia e denunciava o arbítrio. O AI-5 foi baixado por um regime de força apoiado por seu avô, ainda que tenha se comportado de maneira decente no episódio em questão. É irresistível escrever o que vai agora. Djalma, o avô, teve um comportamento digno numa ditadura em que ele era aliado. Rogério, o neto, comporta-se de modo indigno numa democracia que se mostra adversário. O seu aparente discurso em defesa da liberdade e da tolerância, caraca, o Reinaldo tá com raciocínio muito afiado. O aparente discurso da defesa de liberdade e da tolerância quer inocular na sociedade, ao contrário do que diz a cultura do ódio. Os que não estão com Marinho, Bolsonaro e sua turma seriam, então, adversários da família, da religião, da liberdade, do livre-arbítrio e da propriedade. De modo pensado, não se limita a convocar os proprietários de terra, o governo ao qual se opõe faz o maior plano safra da história e também conjura as hostes da homofobia e da transfobia para enfrentar aqueles que estejam interessados em impor as suas atitudes, a gente como ele próprio, esse povo poço de virtudes. Vale dizer, demoniza os adversários da família, da religião e da propriedade, os que não estão com ele, para hipocritamente pregar a tolerância, a normalidade e o Estado de Direito. Encerro, diz o Bolsonaro, em defesa de quem mesmo discursava esse senhor tão distinto? Dos golpistas que promoveram o mais violento ataque à história das instituições em tempos democráticos? Seu avô apoiador do golpe de 64, que resistiu a ser mero esbirro de uma tirania e disse: a honra não. O neto topa ser escora da extrema-direita, ainda que custe a honra. Ou o que dizer de um senador que não hesita em marcar como vulneráveis os vulneráveis como alvos numa fala em nome da liberdade? Esse senhor foi às lágrimas para se oferecer como uma alternativa de extrema-direita para 2026. Mais uma evidência de que não tem noção dos limites, nem dos próprios. É isso. Cabe a síntese. Ao chamar a memória de Djalma Marinho, parece ambicionar a repetição da história. Ela se repete? Ah, é irresistível citar um certo Karl Marx. Galera, estamos diante de um fenômeno. Reinaldo Azevedo deixa de citar Hannah Arendt e cita Marx para matar de morte um suposto candidato aí de extrema-direita. Obrigado, Maísa Godões, obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. E é muito importante para todo mundo ficar muito bem informado, meus queridos. Tem até bolsonarista aí no chat, muito bom. Hegel observa em uma das suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes, e esqueceu de se acrescentar a primeira como tragédia e a segunda como farsa. Rogério é a farsa de Djalma. Que coluna impressionante do Reinaldo Azevedo para a gente encerrar muito bem a live. Muito obrigado pela recomendação, viu, Luiz Giglione? Você é um leitor afiadíssimo e é um cara que enriquece aqui o nosso programa, sempre fiel aqui nos acompanhando.